Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de estar repartindo com os irmãos, voltar naquele texto de Colossenses 1. Os irmãos podem abrir a Bíblia lá em Colossenses. Capítulo 1. Vou começar a partir do 12. Diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Amém? Até aí. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por este dia, Pai, que o Senhor nos presenteou. Nós te agradecemos, porque antes de todas as coisas, o Senhor que nos sustentou, o Senhor é que providenciou. Se nós estamos aqui nesta noite, Senhor, reunidos, louvando o Seu nome, engrandecendo, rendendo louvores a Ti, é porque antes o Senhor é. O Senhor nos criou, o Senhor nos sustentou. Que o Senhor venha, Pai, também, na direção do Seu Espírito nos orientar, porque não temos essa capacidade em nós mesmos. Que o Senhor venha dirigir a direção da Sua palavra conforme o discernimento do Seu Espírito. Dependemos totalmente de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, aqui um texto bem conhecido já dos amados, porque já é um bom tempo que a gente vem repartindo. Que ele diz sobre a preeminência e plenitude do Senhor Jesus. Preeminência, como a gente já bem disse algumas vezes que tivemos aqui à frente, que é uma posição de destaque, de superior a tudo, é preeminente, se destaca no meio, é maior, é preeminente. Né? E plenitude é tudo. Plenitude é quando não sobra nada. Plenitude é quando não tem mais nada a ser acrescentado. Tudo já, tem tudo. Plenitude é tudo. E essas são características do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus pôs na sua pessoa. Esse é o verbo, essa é a palavra, pelo qual tudo foi criado. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por ela.
de maneira que nada do que foi feito sem ela se fez. Então, tudo foi feito pela palavra. E tudo subsiste também. Isso é mais ainda, né? Todas as coisas que foram criadas pela palavra só continuam a existir por causa da palavra. Quer dizer, todas as coisas subsistem por meio dela. E esta palavra de Deus, que estava no princípio, que era Deus, que criou todas as coisas, ela se fez carne. A palavra de Deus se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veio aqui, desceu até nós. E habitou e viveu aqui. E nós conhecemos esse nome, que é acima de todo nome, pelo qual todos devem ser salvos. Nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós somos salvos, pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo. Esse nome, é essa a palavra que se fez carne. E nós temos identificado isso, né? Temos crido, temos percebido, temos recebido essa mensagem, essa verdade, ou melhor, a verdade. Temos identificado Cristo, né, nas nossas leituras, ou nos testemunhos, ou naquilo que cremos e naquilo que vivemos, como alvo, como objetivo. Temos visto a Cristo, temos visto esta palavra, este verbo que se fez carne. Aqui ele está dizendo que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus, ninguém nunca viu Deus, mas o Filho o fez conhecer. O Filho é a revelação do Pai. Nunca ninguém antes viu a Deus. E eu até me recordo de uma passagem que Jesus está dizendo, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo aos seus discípulos lá, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí um dos seus discípulos diz, então, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E ele diz assim, Felipe, estou há tanto tempo com vocês, e vocês não me conhecem. Então, se nós queremos ver o Pai, se nós desejamos ter uma comunhão com o Pai, é somente pela mediação, por intermédio do Senhor Jesus. E nós vemos o Pai quando nós vemos a Cristo. Cristo é o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso é uma questão do Espírito. É uma graça que Deus nos concede, que concede àquele que crê. Não através da sua capacidade, mas através da graça que há em Cristo. Aquele que recebe com simplicidade, que recebe em verdade, não questionando e não esperando mais ou menos que Cristo. Bom, aí, caminhando aqui, Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Eu gostaria hoje a gente já caminhou muito sobre esse assunto, a gente vai aproveitar esse texto para aprender mais um pouquinho aqui, né, juntamente com todos os amados. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o primogênito e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Tudo ele é em primeiro. Primeiro, mais destacado, maior, superior, que se destaca. Ele é a cabeça do corpo. Interessante, eu estava analisando aqui o texto, né? Até às vezes a gente
eu me pego muitas vezes analisando, examinando, né? Hoje foi lido aquele texto: vós examinais as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a Escritura testifica de Cristo. Muitos não identificam Cristo na Escritura. Quando Jesus disse isso, ainda não tinha o Novo Testamento escrito, não é? Ele disse àqueles, estava dizendo aos fariseus, estava dizendo aos judeus, que examinavam a Escritura e que estavam esperando encontrar na Escritura a vida eterna. E Jesus disse: vocês estão examinando a Escritura e são elas que de mim testificam. E vocês não querem vir a mim para que tenham vida. Então quem tem vida, na verdade, é o Filho. A Escritura aponta para o Filho. Não tem vida na Escritura. Mas a Escritura testifica da vida, testifica de uma pessoa. É como se fosse aquela certidão de nascimento. Você vai lá e registra o seu filho, mas aquele ali não é seu filho. Você registra aquela vida que nasceu, mas aquele papel não é a vida. Ele é registro de que uma vida nasceu. Ele é registro de uma pessoa. E aqui nós temos o registro, a Escritura que aponta para Cristo. Mas é necessário que nós tenhamos, que nós enxerguemos, né, que nós tenhamos uma visão para identificar Cristo. Uma visão que não é deste mundo, que não é uma visão carnal. Que não é uma visão de entendimento humano para identificar Cristo na Escritura. É necessário um prisma, né? É como se fosse uma lente, como se fosse um óculos. Para que a gente perca essa miopia, né? Não sei se seria essa palavra, hipermetropia, talvez, que não enxergar aqui. Para que a gente tenha os nossos olhos abertos. Nós precisamos enxergar por Cristo. É por Cristo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Não é ouvir a palavra. É interessante, né? Porque fala ouvir pela palavra. Nós temos que ouvir a palavra, mas pela palavra. Quer dizer, tem um intermédio aí. Jesus é o nosso mediador. Se nós não formos às Escrituras com essa mediação de Cristo, nós não vamos enxergar Cristo. Se nós formos na Escritura, não formos com essa dependência de Cristo, do Espírito que testifica, nós não vamos identificar Cristo. Se nós formos com entendimento humano, não vamos identificar. E Cristo não vai ser preeminente e muito menos pleno em nossas vidas, em nosso entendimento. Nós sempre vamos achar que está faltando alguma coisa, que cabe mais alguma coisa aí. Nós vamos esperar sempre algo a mais que Cristo. Porque quem enxerga a Cristo não vê falta de nada. Não tem como ter, porque Ele é pleno. Eu não posso querer nessa vida receber menos que Cristo, mas também não posso querer mais do que Cristo. Tem um texto que diz assim que se esperamos em Cristo somente para esta vida, o que nós somos? Os mais miseráveis de todos os homens. Se nós esperamos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis. Porque Cristo não é só para essa vida. Então nós não podemos esperar em Cristo só para esta vida. Temos que esperar em Cristo para esta e para a vindoura. Não posso esperar mais do que Cristo também. Nem para essa, embora muitos esperem, né? E nem para outra. Será que alguém está esperando aqui em outra vida mais do que Cristo? Eu quero receber lá no céu mais do que Cristo?
se você quiser receber no céu mais do que Cristo, você não vai para lá, porque lá não tem mais do que Cristo. Nosso maior tesouro é Cristo. Não pode de maneira alguma ser outra coisa. Se almejamos alguma coisa a mais do que isso, não estamos conforme a Escritura. E Ele se deu por nós, de graça. Não foi você que conquistou a Cristo. Aliás, foi Ele que te conquistou, né? Se é para dizer que alguém que conquistou alguém, é Cristo. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então é Ele. E isso é tudo de graça, meu irmão. Plenitude temos recebido dEle. Temos recebido a sua plenitude, graça por graça. Graça por graça. Temos recebido a sua plenitude, graça por graça. Não temos recebido a sua plenitude de graça e por pagamento de preço. Não tem como você entrar pela graça e depois ter que pagar por alguma coisa pertinente a Deus. Temos recebido de graça por graça. De graça em graça. É sempre assim. As coisas de Deus são de graça, as coisas do mundo não. Aqui nós temos que pagar e é caro as coisas. Ainda mais com essa inflação que está por aí. É caro. Aqui a gente paga. E vai ter que continuar pagando. Vamos trabalhar, vamos produzir. O suor do rosto a gente vai comer. Aqui é só assim. O homem não identifica e não conhece graça. Mas isso é no mundo. A gente tem que saber que as coisas de Deus não são igual às coisas do mundo. Não podemos levar as coisas do mundo para o céu. Porque não vai entrar. Não vai entrar nada no céu que seja daqui. Nem o nosso corpo vai. Vai voltar ao pó. Os que estiverem vivos na vinda de Cristo vão ser transformados. Não vai levar nada daqui. E muitas vezes a gente fica esperando e querendo, né, como se fosse possível levar alguma coisa daqui. A gente tem notícias de alguns que até foram sepultados junto das coisas que amam. Tem gente que foi sepultado com relógios, né, que tinham certo valor para eles. Teve gente que foi sepultado dentro de carro. E por aí vai. Mas vai ficar lá. As coisas não vão passar daqui. Riquezas não vão passar daqui. Essas riquezas que a gente conhece. Que a palavra diz que são vis, né? Plenitude, meu irmão. Ele é a cabeça do corpo. Eu achei interessante porque vi uma vírgula e fala da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Não é de qualquer corpo. É da igreja. E ele, sendo cabeça, é ele que dirige o corpo. Que dirige a igreja. E como que a gente faz parte deste corpo que é a igreja? Gostaria de repartir uns textos um pouco nessa direção. Algumas foram faladas aqui. Primeiro, aos Coríntios, capítulo 12. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 12, ele diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então aí ele está dizendo como que faz parte deste corpo, o qual Cristo é a cabeça, o qual Cristo governa, o qual Cristo
reina, o qual Cristo dirige. Esse corpo, os membros, não são os membros que dirigem o corpo, é a cabeça. Então não tem como ter erro aí, né? Não tem como encontrar mácula, não tem como encontrar mancha nesse corpo, porque é Cristo que, até parece uma coisa conceitual, né? Mas não é, é porque Cristo que governa, porque Cristo é a cabeça. Conceitual é o que a gente entende por igrejas, denominações. Esses são imperfeitos, esse tem, né, de tudo um pouco. Esse tem o joio, esse tem está tudo aí, tudo misturado às vezes, né? Tem o joio, tem o trigo, mas no corpo aqui que ele está dizendo que é um corpo. Este corpo que é único, o corpo de Cristo, este é perfeito, porque ele é a cabeça. Daquele que ele alcançou, daquele que o recebeu. E sabe por que é santo? O membro desse corpo é santo? Aqui a gente não está para julgar. Mas sabe por que o membro deste corpo é santo? Porque ele não é dirigido pela sua própria cabeça. Porque ele é dirigido pela cabeça que é Cristo. Por isso esse corpo único é santo. Porque assim como o corpo é um, ele tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Não são vários aqui, não. Aqui é um corpo. Aí não interessa se é judeu, se é grego, se é servo, se é livre, porque todos temos bebido de um só Espírito. Não vai ter espaço para outras denominações, a não ser o próprio Senhor Jesus, por outros nomes, a não ser o próprio Cristo. E é santo o membro deste corpo, porque Cristo é santo, e Cristo santifica. Efésios 1 também tem um pouco nessa direção. Efésios 1, capítulo 1, versículo 13, ele fala assim, ó. Em quem vós estáis, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então é dessa maneira que você entra neste corpo. Aqui está dizendo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em Coríntios 1,15, ele fala do evangelho, né? Ele fala lá, o apóstolo Paulo, que foi ministro do evangelho, foi separado pela pregação do evangelho. Ele diz ali em Coríntios 15, ele diz assim, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Evangelho aí, né? A morte, o sepultamento e a ressurreição. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui ele está dizendo que se você ouviu o Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho, e nele creu, você foi selado. Está em Efésios lá, né? 1,13. Você foi selado com o Espírito Santo.
em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Morte, sepultamento e ressurreição em Cristo. Isso é evangelho. E é através deste evangelho que a gente tem, aqui a gente vai seguindo os textos, tem mais alguns, né? Tem aquele texto, vou citar aqui apenas, em Romanos 6, que fala assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Vocês sabiam isso? Que todos, se você foi batizado em Jesus Cristo, você sabia isso? Se você foi batizado em Jesus Cristo, é porque você foi batizado na sua morte. Se você não foi batizado na morte, se você não crê, você não foi batizado em Jesus Cristo. Você foi batizado em outra coisa, que não Jesus. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte, irmãos, que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É isso, para isso que é o batismo na morte, para a gente ter novidade de vida, para a gente ser nova criatura. Nova criatura só é nova porque foi batizado na morte, porque passou pela morte. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Bem interessante esse tempo aqui, que ele diz: se nós somos plantados juntamente com Ele na semelhança da morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ele está colocando numa forma futura aí. Aqui, quando foi escrito esse livro aos Romanos, Jesus já tinha ressuscitado. Ele está dizendo aqui: também o seremos na semelhança das... Seremos. Ele não usou no tempo presente. Já fomos. Porque aqui ele está colocando uma visão deste novo corpo que a gente vai receber. Também como uma profecia. Também para a gente não esperar em Cristo somente para esta vida. Porque nós temos um corpo para uma nova vida. Se nós fomos plantados com Ele na semelhança da sua morte, isso já aconteceu há 2000 anos atrás. Nós seremos também, na da sua ressurreição. Da forma que Ele ressuscitou, como Ele ressuscitou no terceiro dia, nós vamos ressuscitar também. Após o nosso... Nós temos que ter essa esperança. Nós não podemos achar que no dia do velório lá acabou. Nós não podemos... isso é esperança, meus irmãos. Nós não podemos achar que tudo já acabou aqui, nesta vida. Para nós, acabou, morreu, acabou. Não. Isso é só o começo. Tem que haver esperança. Se não haver essa esperança da ressurreição, é vã a nossa fé. E para isso que Cristo se manifestou. É para que a gente tenha essa esperança de vida eterna. De vida eterna. Então, quando a gente vê aquele irmão que desfaleceu, que caiu não, vou dizer a palavra errada, né? Que morreu, que dormiu, a Escritura fala muitas vezes assim, né? Que dormiu, não acabou para ele, não acabou para você também. Tem a ressurreição. E se ele creu na semelhança da morte, ele vai ressuscitar. E vai ressuscitar com novidade de vida, e vai ressuscitar na primeira ressurreição. E vai ressuscitar para viver com Cristo, na glória. Essa é a esperança. Eu sei que é muito difícil, muitas vezes, para alguns que têm seus entes, né, queridos, que já foram, ou que foram recentes, ou que muitos estão indo, e vai continuar. Esse nosso corpo perece.
ele está cada vez mais, né, próximo do fim dele, do fim dele. Mas nós não podemos viver com medo disso. Jesus Cristo mesmo, né, a Escritura mesmo diz que a gente não pode viver com medo daquele que pode fazer perecer o corpo. A gente não pode temer isso. A gente tem que temer aquele que pode colocar a sua alma no céu ou no inferno. Mas temer aquele que pode matar o corpo? Não. E não tem mérito nenhum aqui, né? Não tem privilégio algum daquele que tem alguns anos a mais, se você pensar numa eternidade. É lógico que aqui, né? Aqui tem realmente de 100 anos para 60, 50, 40, 30, é uma diferença. Mas se a gente colocar uma eternidade aí, isso já não faz diferença. Então, para aquele que crê, já não faz diferença. Deveria, pelo menos, ser assim. Eu sei que é difícil. Aqui está a nossa questão de ser um corpo está aí também, né? De estimularmos uns aos outros nessa esperança e no amor, né? No amor, a palavra diz, estimularmos uns aos outros no amor e as boas obras. Que essa vida ela passa, né? O fôlego do homem é rápido. É rápido. A plenitude só está em Cristo Jesus. O fôlego é uma coisa, como o próprio nome já diz, é rápida, é fôlego. 1 Coríntios, isso eu acabei de ler, 15, 19. Vamos aqui em Colossenses, voltar ali em 1,19, eu vou... Tem uma coisa bem interessante que porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então, aqui a gente vê que Jesus reconciliou todas as coisas que estão nos céus e na terra. Essa inimizade que havia aí, Jesus, na pessoa do Senhor Jesus, houve essa reconciliação. Interessante que ele nos deu esse ministério da reconciliação, né? Mas aqui ele está dizendo que, havendo feito por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então Jesus é o reconciliador aqui. É o que concilia Deus, o Pai, com sua criação. Ele é o mediador, é o único, aliás, né? O único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Um só Deus, um só mediador. Existe só um mediador, e é Jesus Cristo. E o interessante aqui, irmãos, que essa reconciliação foi dada ali, né, como diz ali, pelo sangue da sua cruz, a vós que também eras estranhos, inimigos, no entendimento das vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou, e diz de novo, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. É através do Evangelho que ele nos apresenta, né? Através da morte, sepultamento e ressurreição. Ele foi oferecido na cruz, ali, o Gólgota ali, que foi o altar em que o cordeiro foi oferecido. No Antigo Testamento ali dizia do tabernáculo, não é, do templo,
onde se oferecia os sacrifícios no altar. Cristo é o Cordeiro. Quando João Batista, né, que é aquele responsável por preparar o caminho do ministério do Senhor Jesus, o caminho de Cristo, ele viu a Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele se apresenta como o Cordeiro. E esse Cordeiro foi sacrificado, o altar dele ali foi a cruz. O sangue ali, nesse momento, não foi aspergido no propiciatório. O sangue ali foi escorrido no madeiro, na cruz. Bem interessante, de manhã, aquele texto em que o sacerdote, né, quando Jesus ele rende o Espírito, e ele diz: está consumado, que acontece aquele tremor, e o véu dentro do templo é rasgado de alto a baixo, deixando ali o curso até os santos dos santos, né, livre. Eu vou até ler esse texto, está em Mateus 27, para mim não perder aqui nas palavras. Mateus 27, 50, é lá que está dizendo. Mateus 27, diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Olha só a visão que eles tiveram, que o povo teve naquela época. Então, é bem interessante, eu fico me colocando no lugar daquele sacerdote que entrou no templo e viu aquele véu de alto a baixo, rasgado. E agora com acesso, né, ao Santo dos Santos. Aí eu já conjecturo aqui, já fico pensando assim, podia fazer duas coisas, né? Na verdade, duas coisas que podemos destacar muito bem. Ou ele chega e costura esse véu e continua nas suas práticas religiosas, nos seus cerimoniais que apontavam para Cristo, ou ele identifica Cristo e não vê mais necessidade nisso, nesses sacrifícios. Mas o que acontece, irmãos, é que costuraram. Sabe o que é isso? Religião. E a gente costura, como Adão e Eva coseram para si aventais com folhas de figueira. A religião continuou, mesmo depois de Cristo ressuscitando, rasgando o véu, o pessoal colocou o véu de novo, para impedir que a gente enxergue, que a gente veja, e que resplandeça, sabe o quê? Sabe por que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos? Porque a ele só é facultado cegar o entendimento dos incrédulos. Sabe por que ele cega o entendimento dos incrédulos? O objetivo é fácil e é simples, e está na sequência do texto. Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, meu irmão. Porque o Evangelho é que salva. E é isso que ele quer evitar. Por isso que o véu está colocado. Por isso que muitos não aceitam o sacrifício de Cristo e querem fazer o seu próprio sacrifício. Querem viver do seu sacrifício. E continuam sacrificando. E muitos pedem, né? Sacrifique. Mas sacrifícios, a palavra diz que é para a gente apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Aí é tudo racional, não tem irracionalidade aí.
E, graças a Deus, o Espírito é que testifica. O Espírito testifica de Cristo. Essa é a função principal do Espírito, testificar e lembrar de todas as coisas que Cristo fez aqui e que faz, né? Eu gostaria de tem um texto aqui, Mateus 10. Mateus 10, 38, ele diz assim que quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo isso aos seus ali. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E Mateus 16, 24, também nessa mesma direção, ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Nesse lugar em que Cristo foi oferecido em sacrifício, em nosso favor, na cruz, né? Jesus ali, quando ele foi preso, foi levado à casa do sacerdote, do sumo sacerdote, lá foi esbofeteado, depois foi levado para Pilatos, para Herodes, foi levado numa audiência, não foi achado nele pecado, mas contudo o povo pediu que crucificasse a Cristo, dizendo que podia lançar sobre ele o sangue de Cristo, de Jesus. Quando ele foi condenado ali então, né, pelos seus, que não o receberam, foi-lhe dado ali uma cruz para ele que carregasse até no altar, até naquele monte onde ele foi crucificado. Levar a cruz não é fácil. Levar a cruz demanda de renúncia. Quando Jesus fala isso para a gente, não é uma coisa leve, gostosa, prazerosa que Ele está nos oferecendo. Quando Ele diz, né, que... Cadê o texto? Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser seguir a Cristo, é necessário renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e segui-lo. Não tem como você tomar a cruz sem renúncia. Só consegue seguir a Cristo renunciando. Se alguém quiser seguir, renuncia-se. Não existe seguir a Cristo sem renúncia. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se. Renuncie-se. Não tem como seguir a Cristo se não tomar a cruz. Tome sua cruz e siga-me. E quando você toma a sua cruz, meu irmão, você toma a sua cruz, você vai levar até a morte. É para isso que serve. A cruz é um instrumento de anulação do ser. É um instrumento de morte. É uma pena de morte. Até pode parecer pesado. E né? Não é fácil renunciar a si mesmo. Aí está o problema do homem, o seu ego, o seu próprio eu. E Deus sabe disso, que o problema está no homem. O problema está no interior do homem. E é aí que Deus quer tratar. Deus não quer tratar com paliativos. Deus não quer tratar com consequências, mas Deus quer tratar com causas.
E é do interior do homem, do coração do homem que é o problema. E a cruz, ela trata justamente com isso. A cruz é a anulação dos seus membros que estão sobre a terra. Que nossos membros aqui só querem saber o que ele quer produzir, é só aquilo que está lá em Gálatas 5. É só isso. É prostituição, avareza, idolatria, feitiçaria, porfias, emulações, contendas, dissensões. É isso que os membros produzem. Os nossos membros produzem isso. Se você olhar os dois ali, que falam o fruto do Espírito e as obras da carne, você vai ver que o fruto do Espírito é, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Esse é o fruto do Espírito. Esse é o fruto do Espírito. E nas obras da carne, a gente vê só coisas ruins realmente. Mas só que isso é o que o nosso corpo natural produz. Por isso que o apóstolo Paulo, né, ele diz assim, quando eu quero fazer o bem, aí o mal. Quando ele faz o bem, quando ele quer fazer, o mal está com ele. Porque ele quer fazer. Agora, quando Cristo faz no apóstolo Paulo, em muitas passagens aí é glórias a Deus, é graças a Deus. Porque o testemunho do apóstolo Paulo é esse, é que Cristo vive nele. Cristo vive em mim. É que a manifestação da pessoa do Senhor Jesus é mediante a sua mortificação. Levando sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus. Nos nossos corpos, para que a vida dele se manifeste nos nossos corpos. Então é dessa maneira que a vida de Cristo se manifestou na vida do apóstolo Paulo. Por isso ele fez, né, muitas coisas na direção de Deus. Não que ele tenha feito no seu braço, mas que Cristo fez nele. Porque ele se sujeitando a Cristo, recebendo a Cristo. Todos quantos o recebeu. O apóstolo Paulo era um homem que era totalmente avesso à igreja, perseguidor da igreja, daqueles que criam, que professavam essa fé. Perseguir, ele foi ali, através dele ali, né, ele consentiu com a morte de muitos ali. E procuravam outros ainda, né, quando ele teve essa experiência com o Senhor. Quando ele viu realmente quando ele olhou, talvez aquela luz, né, que era Cristo, que apareceu ali diante dele, e com uma luz tão forte, que o cegou, e que talvez o tenha visto, né, o feito ver o seu profundo, né, porque isso é a palavra de Deus que faz, ela penetra até o íntimo, não existe nada encoberto diante da palavra de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes, né? A palavra, ela penetra até a divisão, isso é muito íntimo, até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Então ela penetra, e a palavra, ela nos confronta, irmãos, e ela deve nos confrontar, porque em nós, né, isto é, na nossa carne, não habita bem algum. Então ela deve sempre nos confrontar. É muito estranho falar assim, eu estou certinho conforme a palavra. Eu já estou. Tem um ditado, né? Já sou. A palavra sempre vai nos confrontar, porque nós não somos perfeitos. Nós necessitamos de Cristo. Nós necessitamos da misericórdia dele, da sua graça e amor. Que não há nada que faça divisão desse amor, mas nós necessitamos dele, continuamente, todos os dias da nossa vida, até a gente desfalecer. A gente sempre vai precisar. Não tem um momento que agora eu digo, não, agora eu já alcancei a estatura de varão perfeito. Agora, não é agora ainda, calma. Agora nós vivemos pela fé e esperança. Fé o qual ele é autor e consumador. É pela fé. Se fosse algo já feito, realizado, né, consumado, como foi a obra da salvação,
A questão do nosso corpo aqui, já não necessitaríamos de esperar. Então, nós temos ainda o retorno do nosso Senhor e devemos andar conforme a sua vontade, né? Ou dando ouvido à sua palavra e ao Espírito que testifica dele. E crendo, né, na sua suficiência, na suficiência do seu sacrifício, que ele nos fez participantes, inclusive, né? O sacrifício não é somente substitutivo, ele também é inclusivo. Ele nos fez participantes. E como ele nos fez participantes da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Amém? Amém. Vamos colocar em pé para a gente estar orando e encerrando? Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por este tão grande amor que o Senhor tem para conosco, que foi provado, Senhor, em quem o Senhor nos deu a pessoa do Senhor Jesus, né, em sacrifício em nosso favor, Senhor. Nós louvamos, rendemos graças ao Teu nome, porque o Senhor realizou tudo que é necessário para termos uma comunhão contigo, Senhor. Que o Senhor venha nos orientar na direção do Seu Espírito, Pai, para que não fiquemos confundidos acerca da Sua palavra, Pai. Manda, nos ensine, Senhor, através desse Espírito. Oriente-nos, para que a gente não fique confundido, Senhor. O Senhor o Seu Espírito é que testifica, e nós clamamos isso para que o Senhor esteja testificando da Sua palavra, Pai. Não da palavra de homens. Que tudo que foi falado, Pai, que se tem algo que for de bom proveito, que esteja sendo firmado nos nossos corações. Que seja a direção do Seu Espírito, Senhor. Prevaleça. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, para caminhar. Da mesma forma que as crianças dependem de seus pais, Pai. É assim que nós dependemos de Ti, Senhor. Venha nos orientar para que nós não fiquemos, Pai, confundidos. Necessitamos, Senhor. Para que nós não sejamos jogados de um lugar a outro, atrás de ventos de doutrina, Senhor. Prevaleça. Nos firme cada vez mais na pessoa do Senhor Jesus. Nos firme cada vez mais, Senhor. Nos oriente, Pai, por misericórdia. O Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Para que nós sejamos separados, Pai, santos, sejamos testemunhos vivos, Pai, do Seu Evangelho. Que as pessoas vejam, Senhor, Cristo. Que vejam a Cristo. Nós despedimos agora, Senhor, aqui os amados. Isso esteja levando-nos de volta em segurança, de retorno aos nossos lares. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.